qual que é o processo de acontecer a independência? Assim, o que motivou isso? Napoleão invadindo a Europa, tocando terror, levando as ideias da Revolução Francesa para todos os cantos da Europa, porque antigamente você não tinha essa ideia de igualdade entre as pessoas. A igualdade entre as pessoas é você identifica todo mundo como um ser humano e todo mundo é igual. Mas como assim todo mundo é igual? O nobre é igual ao pobre? Não tinha isso. O nobre é igual ao camponês? Como assim o camponês vai ter direito igual do, né? Não tinha isso. Só que isso vai começar a acontecer com a ascensão da burguesia, porque a burguesia vai enriquecendo e ela fala, peraí, o meu espaço. Então vamos criar aí umas coisas, tem uns iluministas aí criando umas histórias, vamos puxar dentro da gente pra gente ver se acende, né, socialmente e tal. E porque ela tinha o dinheiro, mas ela não tinha posição de poder, porque quem tinha posição de poder eram os bem-nascidos. Era hereditária essa questão. E, e você não e elas eram impermeáveis, essas Interessante, classes. cara. E aí você, nesse mote, você tem a Revolução Francesa, onde tenta nivelar tudo, mata um monte de gente, aquela coisa de terror e tal. Me dá um E resumo, tipo assim, rápido, só porque eu também não tenho conhecimento disso, e ah, acho que a maioria das pessoas também não tem, qual que é a importância da Revolução Francesa e o que que ela foi exatamente, assim? O que que ela mudou ali? ela mudou o seguinte, ela traz para a Europa algo que já estava sendo um balão de ensaio nos Estados Unidos. Então os Estados Unidos é o primeiro a ter contato com essas ideias iluministas, desses pensamentos iluministas que tem a ver com o conhecimento, então você tem os enciclopedistas nesse meio de Derrou, etc. Então você tem uma classe que ela vai ser elevada pelo que ela sabe. Então a questão do é assim não cola mais, né? Mas por que é assim? Então você tem todas essas questões que já mexem com ciência, com filosofia, sendo levada para uma quantidade maior de pessoas, e você tem esse primeiro balão de ensaio na Revolução Norte-Americana, quando eles se separam e aí cria-se a primeira República das Américas. E a França ajuda, porque a França estava em guerra com a Inglaterra e tal, e aí ajuda, e aí vai o exército francês lá para a Inglaterra, para os Estados Unidos ajudar na batalha contra os ingleses. Só que esses oficiais voltam. E na hora que esses oficiais voltam, eles falam, puxa, mas lá foi legal, né? Tava legal lá nos Estados Unidos. E aí começa então a se criar, pelo menos dentro Caramba, do cara. exército francês e desses nobres que foram, essas ideias de igualdade, liberdade e fraternidade, que vai ser um dos motes da Revolução Nossa, então os Francesa. Estados Unidos foi importante para Sim, impactou muito a história sim. do mundo E por nossa conta disso. também, porque a Inconfidência Mineira, ela nasce das ideias dos Estados Unidos, não da Revolução Francesa. A nossa Inconfidência aqui, ela vem dos Estados Unidos. Ela não vem da Revolução Francesa. Ela é anterior à Revolução Francesa. E então essas ideias que estão pululando aí por aí acabam chegando em terra fértil lá na França, onde você está tendo uma crise medonha porque teve uma, eu não lembro se foi uma praia, acho que foi um dos piores invernos, então não tem comida nos campos. E isso deixa a Hum. multidão enfurecida. E aí a culpa é do rei, e aí coloca a culpa em tal. E aí isso vai num crescendo, Eu você vai ter. recomendo aquelas mãos de fruta, o É, porco assado. é. Aí cria-se essa lenda que a Maria Antonieta mandou, eles, já que não tem pão, come brioche, e que é uma bobagem. Isso meu, eu tenho um livro que é inédito sobre a Maria Antonieta. É assim, um dos fake news, assim, a mulher caiu, assim, a mulher foi uma poça de fake news, assim, tudo que falam que ela fez, na verdade, aconteceu antes ou depois, mas colocaram tudo nela para enfurecer esse povo faminto, sabe? A culpa é da rainha, né? Que é fácil, quando você encontra um culpado, se você eliminar ele, acabou tudo, mas não é assim. E bom, aí você vai ter a Revolução Francesa. Nesse processo da Revolução Francesa, você vai ter a Carta dos Homens e dos Cidadãos, dos direitos dos homens e dos cidadãos, então aí todo mundo nasce igual, blá, 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 toda aquela carta de direito, que vai elevar uma Constituição. E, é claro, eram os homens, literalmente eram os homens, mulher não fazia parte desses direitos dos homens, entendeu? É, direitos dos homens, Não é é isso mesmo. dos Não, humanos. dos humanos.
E aí essa carta de direito vai começar a influenciar como as outras pessoas pensam. Só que o problema é o seguinte, aí você vai entrar num período chamado terror, onde o rei vai ser morto, a rainha vai ser morta, um Uhum. monte de nobre vai ser morto, e o resto da Europa fica assim, meu Deus, né? O que está acontecendo lá? Isso aí vai acabar se espalhando. As nossas nações vão começar a pensar que todo mundo pode ser igual, essa loucura toda, e aonde que vai? Porque assim, 1789 e tal, você ainda tinha, em boa parte da Europa, um sistema ainda meio feudal. Era uma coisa ainda bem assim, tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo, entendeu? E, e as nações, elas se juntam, formam uma coligação para invadir a França, para acabar com essa loucura. Só que tem um cara chamado Napoleão Bonaparte, né? E aí o Napoleão, ele Que é um cara começa... foda. É, o cara, ele era baixinho, ele sabia o que estava fazendo. E aí ele começa a vencer essas batalhas. Antes dele, já teve, né? Ele não é que ele salva a pátria, já teve Mas generais antes por que dele e que ele é tal. uma figura, assim, ele era um bom o ser humano, a figura Napoleão, ele era, digamos, ele teve essa visibilidade toda porque ele era um bom estrategista, ele era um bom Ele era um bom líder, ele era líder. carismático e ele era, para essa burguesia que tinha subido ao poder, uma figura vendável. Então ele precisava se casar, joga a Josefina no colo dele, então pronto, o bonitinho já tá casado e tal. Então ele embrulha ele para presente também já vendo que ele poderia ser o próximo a ser o grande líder da França. Né? Não é uma coisa sozinho ele não se Não, fez sozinho, tem toda uma. perfeito. E aí, do mesmo jeito que eu falei, a primeira coligação se ferra, mas ele ainda tá lá brigando em outros lugares. Ao defender a República, ele mata franceses em Paris, tem uma batalha em Paris entre monarquistas e republicanos. Ele acaba com essa revolta, acaba com a revolta da Vendée e outras, e aí ele começa a pegar os exércitos que vão confiando a ele e invadindo a Itália. Da Itália ele vai tomando parte do território italiano e chega até Viena. E em Viena, ele entra em Viena, derrota os austríacos, tem que negociar a paz com ele e tal. Então ele acaba virando meio que o braço armado dessa revolução. E por onde ele passa, ele vai levando os ideais dessa Revolução Francesa. Então, Que eram os ideais iluministas. os ideais iluministas. E aí, Aham. essa coisa da igualdade, da igualdade das pessoas, a divisão a divisão de Estado e Igreja. Então, você tira da mão da Igreja o registro civil. A igreja não é mais responsável por marcar quem nasce, quem morre. Quem faz isso é o Estado. E quem casa também é o Estado. Então, a partir disso, as pessoas, principalmente nos países germânicos, eles adoram essa coisa porque eles podem se divorciar e podem se casar novamente. O próprio Napoleão vai se divorciar da Josefina para casar com a filha do imperador da Áustria, a Maria Luísa. Então você tem esse instrumento do divórcio dentro do Estado. Você tira esse poder da igreja. E aí entra também a questão da secularização dos bens da igreja, entre várias coisas, e você tem o Código Napoleônico, que é o que você tinha antigamente? Você tinha um conjunto de leis que só se você fosse um crânio você ia guardar tudo aquilo, todo mundo ia te enrolar, principalmente os nobres, e a Revolução Francesa e o Napoleão, ele cria os códigos. Então tá tudo certo, todo mundo consegue ter aquilo para ler quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Ele vai padronizar ele vai criar o telégrafo, então ele vai ampliar a questão do telégrafo visual, então a velocidade da informação aumenta. Você vai ter uma padronização litro, sim, metro, decilitro, quilograma, grama, vai ser tudo por causa da Revolução Francesa que ele vai levar Cara, que para esses loucura. locais. Aqui no Brasil isso só vai chegar depois, em 1820 e vinte e tanto. É,
Esses países, até ele começar a cobrar muito imposto para conseguir manter esse exército sempre em funcionamento, aí esses países vão se revoltar e aí ele vai começar a perder a guerra lá. Só que antes disso, o que ele faz? Além de tudo isso, também ele leva a Constituição para todo lugar que ele invade. E ele tem o nepotismo dele era maravilhoso. Ele invade a Holanda, coloca o irmão dele no trono da Holanda, ele invade a Espanha, coloca o irmão dele no trono da Espanha, ele vai fazendo todo mundo de rei da família, sabe assim? Acho que aí ninguém pediu dinheiro emprestado. Eu tava no trono, aí não me enche o saco. E aí ele vai fazendo isso, e os irmãos vão fazendo um monte de besteira, porque os irmãos não eram ele. Ele era inteligente da família. E aí vai chegar, por exemplo, na Espanha vai se ter a primeira Constituição, que é 1812. Então, sempre que entrava a França, invadia o local, criava-se uma constituinte no local. E isso vai mudando. Então, mesmo quando ele é derrotado, esses países começam a se revoltar depois, porque ele é derrotado, o rei volta, os franceses vão embora, então o rei da Espanha volta para a Espanha. E acaba com essa loucura de constituição. Não, eu sou o rei, eu sou a lei, Deus me colocou no trono para governar vocês, a minha vontade é a verdade, acabou. E aí, claro, vai gerar um monte de revolta, porque os caras descobriram que é a Constituição, descobriram que é ter lei, direito e tal, descobriram que todo mundo é igual perante a lei. E então, essa contra-reação conservadora acaba gerando várias questões na Europa toda. E enquanto isso, muito antes disso, em 1808, o Napoleão vai invadir Portugal. E aí vem a corte para o Brasil. Por que ele invade Portugal? Porque Portugal continua tendo relação com a Inglaterra, que era a grande inimiga da França. E ele tentou várias vezes, o Napoleão, derrotar a Inglaterra. Só que ele não consegue porque a expertise britânica, é uma ilha, é a força naval. E a força naval da França não é párea para Napoleão. E aí o Dom João era engraçado, porque você já viu, você vê o mapa da Europa, Portugal é um negocinho num canto, assim, caindo no oceano. Só que ele tinha toda a possessão aqui na América. A boa parte da América era de Portugal. O problema é que, assim, aquele niscozinho de país não tinha um bom exército. Então ele faz um jogo de morde-a-sopra entre o que o Napoleão fica pedindo, que é para ele fechar os portos para a Inglaterra. Porque o Napoleão, a partir do momento que ele vê que ele não vai conseguir invadir a Inglaterra, que ele não vai conseguir derrotar a força marítima, ele quer asfixiar os ingleses onde dói mais, no bolso. Então ele faz o bloqueio continental, que é o continente europeu não pode mais negociar com a Inglaterra. Ele era inteligente pra caramba. E aí o rei de Portugal fica enrolando, não fecha os portos, sabe? É um jogo de morde-a-sopra. Aí tenta oferecer o Dom Pedro, que depois vai vir ser o imperador do Brasil, para casar com uma sobrinha do Napoleão. Vai enrolando, manda diamante, umas coisas assim. Só que tem uma hora que o cara se enche o saco e invade. Só que antes de invadir, o Dom João já tinha feito todo um esquema de vir para a corte, fala de fuga e tal, mas tem todo, se você pegar isso muito detalhadamente, você vê que tinha um plano de saída. Meses antes, Portugal dá ordens para os navios que estão aqui no Brasil, já cheio de mercadoria, não partir para a Europa, porque não se sabia. Imagine um monte de navio aqui no Brasil, cheio de mercadoria, para levar essas mercadorias para Portugal, para redistribuir ou para vender para Inglaterra. Se chega esses navios e o Napoleão invadiu já, quer dizer, vai ficar tudo na mão deles. Então eles mandam sustar esses navios, manter esses navios nos portos aqui. Enquanto isso, eles mandam a frota do Mediterrâneo ir para Portugal. E enquanto isso, os caras estão até empacotando a Biblioteca Real. Não foi uma coisa que... Então, aí quando é invadido, que tem a notícia da invasão, aí eles entram nos navios e vêm pra cá. Tanto que o Napoleão vai falar, já no exílio em Santa Helena, que o Dom João foi o único príncipe europeu que enganou ele. Que ele chega aqui e cria uma nação que ainda não existia muito bem. Em 1808, isso aqui era uma propriedade privada de Portugal. Porque tudo era só feito sobre as ordens de Portugal. Nenhum estrangeiro podia entrar aqui se não tivesse... autorização. Se entrasse, circulasse, era preso.
Nenhum navio estrangeiro podia negociar em portos brasileiros se não tivesse autorização de Portugal. Quer dizer, isso aqui era uma propriedade privada. E a partir do momento que o Dom João chega aqui, ele abre os portos para as nações amigas, que é a Inglaterra, no caso, porque todas as outras, Napoleão tinha invadido. E ele tenta, e aí ele mantém durante anos isso aqui como um sistema absolutista, independente do que estava acontecendo na Europa, Constituição para tudo quanto é lado e tal. E ele não quer voltar para a Europa. Ele transforma isso aqui no Reino Unido para justificar porque ele permanece aqui. Ele queria continuar aqui. Tipo, ele via o Brasil como futuro. Ele não queria voltar para Portugal. Aqui ele vai criar uma nação. Então ele vai criar o Banco do Brasil, vai criar o Jardim Botânico para fazer a culturação de espécies, para ver se dá. Manda vir uma colônia de chineses para o Rio de Janeiro para plantar chá, para ver se dá chá aqui para vender chá para Inglaterra. Dom João. Isso é entre 1808 e 1821. Vai transformar o Rio de Janeiro, vai vir a missão francesa com artistas pra cá, Grangé de Montigny, um monte de arquiteto, vai... Imagina nessa época, os caras chegando lá no Rio, aquela paisagem linda, assim. Deve ter sido um motivador pra eles, não? Olha, a paisagem era linda, mas assim, a cidade era pequena, os caras estavam acostumados com Lisboa, né? Então, assim, se bem que o calor de Lisboa, dependendo do momento, é tanto quanto o Rio. Só que o Rio era mais, não era tão quente na época que tinha mais vegetação. Mas a cidade era pequena, era acanhada, também não pega bem, ele sai expulsando todo mundo para colocar o povo da corte nas casas que pertencem a outras pessoas. Então, assim, ele transforma esse Rio de Janeiro. E ao mesmo tempo vai transformando o Brasil. Só que o Brasil começa a ficar irritado com o Dom João. Porque a população. A população. Porque assim, começa a ter mais imposto. Porque para manter essa corte no Rio de Janeiro precisa de mais dinheiro. Para manter iluminação de rua no Rio de Janeiro, Belém paga imposto. Você tem, sabe, tem umas coisas assim que é complicado. E aí começam vai ter em 1817, uma insurgência em Pernambuco. Pernambuco vai ficar separado do Brasil durante quase 4 meses. Tem que mandar exército para lá. Eles estavam tentando se separar. Estavam tentando resgatar o Napoleão de Santa Helena, que já estava preso, para trazer para Pernambuco. Pra virar presidente daquela região. Caramba, cara. E aí, claro, eles conseguem diminuir isso e tal. Só que todas essas ideias, né, Portugal acaba virando uma colônia do Brasil. Inverte. Porque a corte tá aqui. Tá tudo vindo para cá. Para a decisão de um monte de coisa de Portugal depende de ser resolvido no Rio de Janeiro. E aí, em 1820 explode a Revolução do Porto, que é o mesmo ano que explode uma revolução na Espanha, que quer a Constituição de volta, aquela Constituição de 1812. Logo em seguida, esses ventos constitucionais varrem Portugal e explode uma Revolução do Porto, que exige o retorno do Dom João e exige que volte a ser sede lá. E aí, logo na sequência, já se cria uma constituinte lá em Lisboa também. E aí o Dom João queria ir, isso que é engraçado. Ele achava que os brasileiros iam pedir para ele ficar. Só que o problema é que em 21, no comecinho de 21, final de 20, comecinho de 21, começa a chegar várias notícias. Eu tô falando bobagem. Não, 21. Começa a chegar as notícias, porque começava. O que acontece? A gente tem um sistema de correntes marítimas, que a nossa corrente marítima, a gente está aqui, quem está assistindo a gente está em São Paulo, né, no estado de São Paulo. São Paulo, Rio de Janeiro, para baixo, Espírito Santo para baixo, um pouquinho de Minas não, Espírito Santo para baixo. Você pega um navio aqui, a corrente marítima vai te jogar para a costa da África. Se você tiver da Bahia para cima, a corrente marítima te joga para cima, para a Europa. Então, era mais fácil o norte e o nordeste brasileiro se comunicar com Portugal do que nós aqui embaixo.
E tanto que é mais difícil, é mais longo a independência do Norte e Nordeste, inclusive para os próprios nortistas. Belém não queria ficar, era mais rápido Belém fazer comunicação com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, por causa dessas correntes marítimas. Então, por causa da corrente marítima, você chega a notícia dessa revolta. O Dom João já estava sabendo aqui embaixo, no Rio de Janeiro. Mas aí chega essa notícia da revolta do Porto em Belém, e aí vai descendo. E aí todo o Brasil vai se revoltando e também querendo essa tal de Constituição, que deve ser legal, ter tudo organizado, bonitinho, todo mundo igual perante a lei e tal. E aí chega no Rio de Janeiro e o Dom João, o gato sobe no telhado, o João tem que ir embora, porque ninguém quer que ele fique aqui, quer que ele volte, siga as ordens e tal, e deixa o Dom Pedro aqui. E aí é engraçado, porque o Dom Pedro já é de uma geração posterior ao do pai. E o Dom Pedro admirava o Napoleão. Primeira coisa que ele faz como príncipe regente, quando ele assume o trono, já é antecipar garantias fundamentais, antes de ter essa Constituição que vai ser. Então, mas assim, garantias fundamentais você não tem noção. É tipo, ninguém pode ser preso sem culpa. Tipo assim, muito básico. Você não pode ter, tipo assim, tinha um negócio que você podia delatar a pessoa e não precisava provar. Tipo, se você tivesse determinada posição, sabe? E aí ele acaba com isso. Direito à propriedade. Sabe umas coisas assim que você olha? São literalmente básicas. Básicas, né? E aí ele vai começar a soltar isso antes mesmo de ter uma Constituição. E aí o negócio depois vai pegar, porque aí essa tal dessa Constituição não é bem o que os brasileiros estavam achando, porque daí quando os brasileiros começam a chegar lá em Lisboa para tal da Constituição, os portugueses já tinham decidido um monte de coisa para o Brasil antes dos brasileiros chegarem. Aí o negócio, peraí, nós não somos iguais? E aí eles começam a perceber que Portugal não vê o Brasil como igual. Esses deputados da Constituinte não estão vendo o Brasil como uma nação igual a Portugal. E aí, pera um pouco. Peraí, vamos. Time, né? Peraí, como assim? A gente tava achando que ia ser legal e tal, que ia ser bom pros dois, mas Portugal tava querendo que fosse bom para eles, Aham. não pro Brasil. O Brasil era um cidadão de segunda categoria, era um país de segunda categoria e era para ser Nossa. explorado. Então, essa elite brasileira que no momento inicial apoiou essa Revolução do Porto, começa a falar, e agora ferrou. Mas a gente tem esse tal príncipe aí, será que rola? Será que a gente pode tentar colocar ele pro nosso lado e de repente a gente faz uma separação? E aí você vai ter o José Bonifácio, outras pessoas que nem inicialmente queriam uma separação total. Eles pensavam inicialmente numa separação do Brasil com Portugal como, sei lá, o Canadá em relação à Inglaterra. Você tem dois parlamentos, pode ter a mesma coroa, o mesmo rei e tal, o rei não manda nada, é só uma figura num quadro, pelo menos no Canadá, mas está unido de alguma maneira, tem a língua, tem várias coisas, mas depois vai descambar para a separação total.